Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Estamos aqui, retornando nossas atividades na forma virtual, por conta dessa pandemia que estamos passando, mas espero que isso passe logo e que a gente volte à escola de forma presencial, como a gente vinha fazendo antes. Sejam todos bem-vindos à sala virtual de Física, primeiro ano. Professor Josinaldo, estamos juntos, ok? Vamos lá. Vamos começar aqui fazendo uma revisão de velocidade escalar média. Velocidade escalar média, velocidade média, é a razão entre a variação de espaço, ΔS, e o intervalo de tempo, ΔT. As unidades SI, Sistema Internacional de Unidades, nós temos ΔS, variação de espaço, em metro, ΔT, o intervalo de tempo, em segundo. Dividindo ΔS por ΔT, vamos ficar com metros por segundo, tá certo? Agora, fora essas unidades aqui, a gente tem uma unidade popular, que a gente usa no nosso dia a dia, que é o quilômetro por hora. E aí a gente faz uma transformação quando houver necessidade, uma conversão. Se você quiser transformar quilômetro por hora para metro por segundo, é só dividir por 3,6. E se for metro por segundo para quilômetro por hora, você multiplica por 3,6. Então, se eu tenho uma velocidade, por exemplo, 72 km por hora, se eu dividir 72 por 3,6, vai dar 20. Então, 72 km por hora corresponde a 20 metros por segundo. Beleza? Bom, vamos fazer agora alguns exercícios relacionados à velocidade média. Bom, vamos lá. Um carro percorreu 45 km em meia hora. 45 km é o ΔS, é a nossa variação de espaço. Meia hora foi o tempo gasto, ΔT. Qual foi a sua velocidade média em metro por segundo? Bom, velocidade média é ΔS sobre ΔT. ΔS, 45 km e ΔT, 0,5. Onde tem ΔT, eu vou botar 0,5, que corresponde a meia hora. Fazendo a divisão, 45 por 0,5. Você tira a vírgula aqui e bota o zero lá no numerador. Então vai ficar 450 dividido por 5, vai dar 90 km por hora. Então, 90 km por hora foi a velocidade média. Só que ele está pedindo em metro por segundo. Então, o que é que vamos fazer agora? Vamos pegar esse valor que está aqui e dividir por 3,6. Vamos ver, A gente voltando aqui um pouquinho. Quando você pega o valor que está em quilômetro por hora e divide por 3,6, o resultado vai ser metro por segundo, tá certo? Então aqui, vamos pegar o 90 km por hora, 90, dividir por 3,6. O resultado é igual a 25. Então esse 25 é a velocidade média em metro por segundo. Então 90 km por hora corresponde a 25 metros por segundo. Beleza? Então a velocidade média foi de 25 metros por segundo. Tá certo? Vamos lá, vamos em frente. Segunda questão. Uma viagem de João Pessoa para Recife. 120 km é o ΔS. Então, de João Pessoa até lá o canto que ele foi, Recife, ele andou 120 km. Foi realizada com velocidade média de 80 km por hora. Qual foi o tempo gasto nessa viagem? Então, vamos lá, vamos pegar a fórmula. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Esse 80 é a velocidade média. Onde tem velocidade média, eu vou botar 80. Então, onde tem velocidade média, bota 80. Onde tem ΔS, bota 120. Dividido por ΔT. ΔT é o que a gente vai calcular. Então, deixa a letrinha aí. Deixa essas letrinhas aí, ΔT. Pronto, vamos tirar esse ΔT daqui. Ele está dividindo, passa multiplicando. Vai ficar 80 vezes ΔT igual a 120. Tá certo? Aí, olha aí, o 80 agora vai passar dividindo, para o ΔT ficar sozinho. Então, vai passar
O 80 que está multiplicando, vamos passar ele dividindo. Vai ficar 120 dividido por 80. Simplifica aqui, né? Cancela o zero, vai ficar 12 por 8, que é 1,5. Esse 1,5 é o resultado do tempo gasto, é o ΔT. Portanto, ΔT igual a 1,5 horas. Ou seja, 1h30. 1h30 foi o tempo gasto de João Pessoa para Recife nessa velocidade de 80 km por hora. Tá certo? Ok. Vamos para frente. Vamos lá. Terceira questão. Ao passar pelo marco quilômetro 200, a plaquinha está dizendo lá, quilômetro 200, de uma rodovia, o motorista vê um anúncio com a inscrição: abastecimento e restaurante a 30 minutos. Vai ter um posto de gasolina com restaurante daqui a 30 minutos, meia hora, né? Considerando que esse posto de serviço se encontra junto ao marco do quilômetro 245, quer dizer, ele vai do quilômetro 200 até o 245, vai andar 45 quilômetros, né? Vai fazer 245 menos 200, vai dar 45. Então, do 200 até o 245, ele vai andar 45 quilômetros nessa rodovia. Pode concluir que o anúncio prevê para os carros que trafegam nesse trecho uma velocidade média em km por hora de... Então vamos calcular a velocidade média, que é ΔS sobre ΔT. O ΔS são os quilômetros percorridos. Ele foi do 200 até o 245. Do 200 ao 245, ele andou 45 km. Então faz 245 menos 200, subtrai, ó, 245 menos 200 e dá 45 km. O tempo gasto foi de 30 minutos, ou seja, meia hora. 30 minutos é 0,5. Meia hora, 0,5. Dividindo ΔS por ΔT, a gente vai ter 45, que é o ΔS, a velocidade média, ΔS sobre ΔT. Onde tem ΔS, bota 45. Onde tem ΔT, bota 0,5. Dividindo, tira a vírgula, bota o 0, 450 por 5 dá 90 km por hora, letra B de bola. Então, a média de velocidade nessa estrada aí, nessa rodovia, é de 90 km por hora. Ok? Bom, assim nós fizemos aí uma revisãozinha sobre velocidade média. E agora vamos ver movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo. Retilíneo é porque a trajetória, o caminho percorrido, é uma reta. E uniforme significa que tem velocidade constante. Diferente de zero, né? Porque se a velocidade for igual a zero, ele está parado. A fórmula da velocidade é a mesma da velocidade média. Ou seja, velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. ΔS, o deslocamento, escalar, né? A variação de espaço. ΔT, o tempo gasto. Nesse movimento uniforme, lembra aí, a gente tem a função horária, né? Que é S igual a S0 mais VT. Função horária do espaço. S igual a S0 mais VT. S é o espaço final. S0 é o espaço inicial. Velocidade, a velocidade dele vezes o tempo. São dois termos constantes, é o espaço inicial e a velocidade. As variáveis é o tempo e o espaço final. Então, a função horária é para calcular o espaço num determinado tempo e vice-versa. Tá certo? Nesse movimento uniforme, retilíneo uniforme, a gente tem o gráfico da velocidade em função do tempo. A velocidade é constante. Portanto, gente, o gráfico é o gráfico de uma função constante. Que, veja lá, é uma reta paralela ao eixo do tempo. Na medida que o tempo vai passando, a velocidade permanece sempre a mesma. O tempo passa, né, e a velocidade permanece constante. Aí, abaixo dessa linha azulzinha, que representa aí o gráfico, né, da velocidade, nós temos uma área. Está vendo que tem uma área retangular? Se eu fosse calcular essa área, seria base vezes altura. Multiplicar a velocidade vezes o tempo. A velocidade vezes o tempo gasto é exatamente igual a ΔS. Por isso que diz, ó, no gráfico da velocidade em função do tempo, a área é igual a ΔS.
Ok? Bom, outro gráfico que a gente tem é o gráfico do espaço em função do tempo. É da função S igual a S0 mais VT. O gráfico do espaço em função do tempo, ele pode ser crescente, a reta subindo. Quando a retinha estiver subindo, a função é crescente e a velocidade é positiva. Velocidade positiva significa movimento progressivo. E a função decrescente, a gente tem uma velocidade negativa, e aí o movimento é chamado de retrógrado. É como se fosse no positivo ele vai, no negativo ele volta. Velocidade positiva, vai. Negativo faz o quê? Volta. Então você tem na trajetória, por exemplo, o que seria velocidade positiva? Ele está andando com espaço crescente. Tipo, do quilômetro 200, ele foi para o quilômetro 245. Lembra daquela questão? Ó? Do quilômetro 200, ele vai para o quilômetro 245. Não cresceu? 200, 245. Cresceu. Então é velocidade positiva. Se fosse o contrário, ele saiu do quilômetro 245 e foi para o quilômetro 200. Então ele diminuiu, decrescente. Isso vai dar uma velocidade negativa. Então, quando o espaço cresce, a velocidade é mais. E quando o espaço decresce, a velocidade é menos. Então, eles aqui, ó, velocidade positiva é um sentido e negativa é o sentido contrário. Tá beleza? Bom, movimento progressivo, velocidade positiva, movimento retrógrado, velocidade negativa. Vamos lá, uns exercícios? Vamos fazer? Vamos nessa. Então, aqui, ó, em uma prova de 100 metros rasos, o desempenho típico de um atleta corredor padrão, né, é representado pelo gráfico a seguir. Então, está aí o gráfico. Você vê que a velocidade aqui está aumentando, a velocidade dele vai aumentando nos instantes 2, 4, aí no instante 5, que está entre o 4 e o 6, no instante 5, a velocidade fica constante, fica uma retinha horizontal, ó, até mais ou menos o instante 8. Então a velocidade aumenta até o instante 4. No instante 4 até o 8, ela fica constante. E a partir do instante 8, ela começa a diminuir. A questão quer saber, baseado no gráfico, em que intervalo de tempo a velocidade do corredor é aproximadamente constante. Então, a velocidade do corredor, ela fica constante nesse trecho em que a linha está horizontal. É exatamente entre os instantes 5 e 8. Tá certo? Então está aí a resposta na letra C. Observe que entre os instantes 5 e 8 segundos, a função é constante. Velocidade constante, resposta letra C de coração. Ok, gente? Ok, ok. Vamos ver agora a segunda questão. Beleza? Segunda questão. Um móvel em movimento uniforme varia sua posição, como mostra a tabela abaixo. Assinale a alternativa que apresenta a função horária desse movimento. Olha, para eu construir a função horária de um movimento, eu preciso do espaço inicial. O que é o espaço inicial? É o S0. O S0 é 32. É no tempo zero. Olha na tabela. No tempo zero, o espaço é 32. Por isso que é chamado de S0. É o espaço no tempo zero. O S0 é igual a 32 metros. Bom, mas eu preciso também da velocidade. Velocidade é ΔS sobre ΔT. Aí eu tenho esse espaço aqui, ó. De 32 até 40 tem 8. 2 segundos. Do 40 ao 48 tem 8. Então, todos os intervalos aqui correspondem a 8 segundos. 8 segundos em 2 segundos. Então, se eu fizer um ΔS, o que é ΔS? É espaço final menos o inicial. Então, velocidade é ΔS sobre ΔT. Se eu pegar esses dois espaços primeiros aqui, 32 e 40, aí vou fazer 40 menos 32, que é o ΔS, dividido por ΔT deles. O ΔT deles dois aí vai ficar 2 menos 0. Em cima aqui, onde tem ΔT, bota 2 menos 0. 40 menos 32 é igual a 8. 2 menos 0 é igual a 2. 8 dividido por 2 dá 4. 4 metros por segundo. Substituindo na fórmula, que é S igual a S0 mais VT, vai ficar S igual. Onde tem S0, bota 32. Onde tem V, bota 4. Então vai ficar S igual a 32 mais 4T. Tá beleza? 32 mais 4T
vai dar a letra D de Deus. S igual a 32 mais 4T. Belezinha? Então, o espaço inicial é 32, onde tem S0, bota 32. A velocidade é 4, onde tem V, bota 4. E fica 32 mais 4 vezes T. Resposta, letra D. Ok, gente? Terceira questão. O gráfico da função horária S igual a VT do movimento uniforme de um móvel é dado a seguir. Pode-se afirmar que o móvel tem velocidade constante em metros por segundo igual a... por que VT? Cadê o S0? Onde está o S0? Não tem, porque é zero. Começou no zero. Olha o gráfico, começa no zero, vai de 0 até 2. De 0 até 2, ele anda 2 metros, que é ΔS. Tá certo? De 0 até 2, anda 2 metros. Para andar 2 metros, ele gastou 8 segundos. Olha aí, 8 segundos. Então, 2 dividido por 8, ΔS sobre ΔT. O ΔS foi de 0 a 2, S na vertical, T na horizontal. De 0 a 2, 2 metros. E de 0 a 8, 8 segundos. Dividindo ΔS sobre ΔT, 2 dividido por 8, dá 0,25 metros por segundo. Resposta, letra E. Velocidade igual a 0,25 metros por segundo. Belezinha? Vamos para a quarta questão. Observa aí duas partículas. Veja que o gráfico da partícula A é uma função crescente, está subindo a reta. Crescente, velocidade positiva. O gráfico da partícula B é decrescente, vai de 40 descendo, vai para 0. Em 10 segundos ele andou do 40 até o 0. Enquanto uma é decrescente, a outra é crescente. O A é crescente. Movimento progressivo, velocidade positiva. A retinha da partícula B, o gráfico da partícula B do espaço, é decrescente. Decrescente, velocidade negativa. Tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui atrás, vamos dar uma olhadinha aqui, voltando aqui um pouquinho, Crescente, positivo, decrescente, negativo. Progressivo, retrógrado. Beleza? Então vamos voltar para lá. Vamos lá. Vamos voltar para lá. Aqui. O A tem velocidade positiva, o B, velocidade negativa. Significa dizer que eles estão se movimentando em sentidos contrários. Um é movimento progressivo, é um movimento de ida. Movimento retrógrado, o B, que é negativo, velocidade negativa, movimento de volta. Portanto, resposta, letra B de bola. Ok? Questão 5. Vamos nessa. O gráfico a seguir representa a função horária do espaço de um móvel em trajetória retilínea e em movimento uniforme. Com base nele, determina a velocidade e a função horária do espaço. Eita, vamos nessa. O ΔT, o tempo aqui foi de 10 segundos. Bom, já tem o tempo. ΔT, 10 segundos. E o ΔS é do 50 até o 250. Espaço inicial, S0, 50. Espaço final, 250. Quando eu fizer ΔS, que é 250 menos 50, vai dar 200 metros. Então, o ΔS aqui é 200. E o ΔT, 10 segundos. Velocidade é o quê? ΔS sobre ΔT. 200 por 10 dá 20. Velocidade, 20 metros por segundo. Então, já tem a velocidade. Porque ele quer a velocidade e a função horária. Função horária é S igual a S0 mais VT. Então, vai ficar S igual. Vamos lá, S0. Onde tem S0, bota 50. Porque o espaço inicial é 50. Mais, onde tem V, bota 20, que é a velocidade, vezes o tempo. Ó, professor, e o S e o T? O S e o T são as variáveis. São os elementos que vão ser calculados. Ele vai te dar o tempo, pedir o espaço. Então, vai te dar o espaço, pedir o tempo. Ok, gente? Então, velocidade 20 metros por segundo. Função horária, S igual a 50 mais 20T. Belezinha, galera? Por hoje é só. Aquele abraço. E até a próxima aula. Valeu, tamo junto.